Olá pessoal, esse é um vídeo que eu resolvi gravar para a gente fazer uma revisão aí, estudar um pouquinho sobre o sistema solar. Esse assunto tem muita coisa a ser falada, mas eu vou tentar ser bem breve aí para a gente não ficar com um vídeo muito comprido, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o sistema solar. Por que falar sobre o sistema solar? Porque o sistema solar é o lugar onde nós vivemos, né? É o planeta onde nós moramos e a gente precisa entender melhor sobre tudo isso para a gente compreender certinho esses aspectos aí. Então, quando a gente consegue observar, ó, o Sol é uma estrela. Por que ele é uma estrela? Porque ele tem luz própria. O Sol é a maior estrela do sistema solar. E nós temos uma série de planetas que, assim como a Terra, acabam girando ao redor do Sol porque ele tem uma força muito grande em relação a eles, tá? Para vocês terem noção, no centro da Terra tem alguns componentes muito semelhantes ao Sol, né? Níquel e ferro no centro da Terra. Isso faz com que a gente compreenda que eles têm uma ligação muito forte, né? Todos eles. Então a gente consegue observar aqui que, pela sequência, né? O planeta que fica mais próximo do Sol é Mercúrio, o segundo mais próximo é Vênus, depois vem a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Só que a gente olhando assim, parece que os planetas são quase que mais ou menos do mesmo tamanho e o Sol só um pouquinho maior do que todos eles. Quando na verdade, ó, se a gente observar por essa imagem que acaba deixando a gente com uma ideia melhor do tamanho real desses planetas, né, por proporção, a Terra seria esse planeta aqui, ó. Tá escrito em inglês, mas a gente consegue compreender um pouquinho aí. Então, ó, a Terra seria esse planeta, Marte, Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno, Urano e Júpiter, né? Então, quando a gente olha nessa imagem, a gente consegue ver quem está distante de quem, tá? E nessa imagem a gente já consegue ver melhor qual planeta é realmente o tamanho desse planeta, tá bom? E eu criei sempre uso, né, uma frasezinha para ajudar a gente a lembrar a ordem desses planetas. Então lembra que eu falei lá na ordem saindo do Sol? Então próximo ao Sol a gente encontrava Mercúrio, depois Vênus, Terra. E por essa frase aqui a gente consegue lembrar, ó, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Só lembrar depois que o pescoço a gente não usa mais, porque Plutão antes era considerado planeta e agora não é mais. Ele foi tirado dessa categoria em 2006, tá bom? Fiz uma senhorinha muito fofa aqui, com algumas joias no pescoço, simbolizando a vovozinha. Então, o que eu gostaria que vocês lembrassem? Ó, Mercúrio, Vênus, Terra, lembrando das iniciais. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o pescoço não usa mais porque Plutão não é mais planeta. Se a gente voltar lá para nossa ordem, ó, minha avó tem muitas joias, só usa no e aí não tem mais o pescoço. Até 2006 ainda eu usava essa frase porque ainda existia Plutão, mas não existe mais, tá bom? Muito bem. Falando então um pouquinho sobre a Terra ela possui dois movimentos principais, que é chamado de movimento de rotação e o movimento de translação, tá? O que é o movimento de rotação? É quando a Terra gira ao redor dela mesma. Então, o fato dela girar ao redor dela mesma, a gente fala que ela está fazendo movimento de rotação. E o de translação é quando ela gira ao redor do Sol. Não é só ela que gira ao redor do Sol. Todos aqueles planetas lá que a gente estava estudando também giram, tá? Bom, a gente percebe esses planetas aí, a gente percebe movimento de rotação? Sim, a gente percebe. Quando tá dia, quer dizer que a Terra tá com aquela face de onde a gente mora virada para o Sol. E quando tá noite, quer dizer que o Sol não tá iluminando a gente, tá iluminando outros países, tá? Devo ter falado planeta, né? Mas são países. E o movimento de translação, a gente percebe no nosso dia a dia? Claro que a gente percebe as estações do ano. Então agora, né, no meio do ano, tá mais friozinho. É a época que a Terra tá mais distante
do Sol e recebe menos calor dele. Quando a gente está mais próximo, né, o nosso país acaba recebendo mais essa iluminação, inclusive os dias são mais longos, a gente acaba ficando mais quentinho. E esse movimento, então, de rotação demora cerca de 24 horas. Não é exato, né? Mas arredonda-se isso para 24 horas. E o movimento de translação demora cerca de 365 dias. Mas não é bem 365, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. Por conta disso, criou-se o ano bissexto. Então, vou fechar aqui que eu tô com meus probleminhas de vírus, né? O ano bissexto, que acontece a cada 4 anos. Ou seja, existe um ano a cada 4 anos que ele não tem 365 dias. Ele tem 366. Por quê? Porque, na verdade, o dia foi calculado e analisado, ele tem o ano, né? Não o dia, o ano, ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Só que eles arredondam para 365 para não complicar muito nossa vida. Só que aí, de 4 em 4 anos, então, cria-se um ano que tem o dia 29 de fevereiro. Então, geralmente, nos outros, a cada 3 anos, o fevereiro tem 28 dias. E no ano bissexto ele tem 29 dias, tá certo? Esse ano bissexto faz muito tempo, 50 anos antes de Cristo que começou a ser usado. Só que só passou a ser vigorado mesmo por todos em 1582. O Brasil foi, teoricamente, aí, descoberto em 1500, né? Então, não faz tanto tempo assim. Agora lá vem a pergunta. 2020. Será que 2020 é um ano bissexto? Ou não é? Vamos dar uma olhada no calendário de fevereiro. Se o ano de 2020 for bissexto, o mês de fevereiro tem que ter o dia 29. Será que esse ano tem 29? Tem o dia 29? Olha lá ele aí. Como tem, sim, o ano de 2020, além de tudo, ainda é bissexto. Tá certo? E a gente tá percebendo aqui no calendário, falando um pouquinho sobre as fases da Lua, né? Não. Lua? Mas o que é isso, gente? A Lua é um satélite natural, tá? Vamos falar do caso da Lua do planeta Terra. A Lua do planeta Terra tem 4 fases. A gente geralmente vê em calendário, o pessoal até olha as fases às vezes para cortar o cabelo. As mamães, quando estão grávidas, existe uma orientação aí para prestar atenção, que na lua cheia, às vezes o bebezinho já tá para nascer, quando vira a lua ou tá perto da lua cheia, o bebezinho acaba dando um jeito de nascer aí, né? Então, existem essas 4 fases da lua, e a lua, ela gira ao redor da Terra, tá? Não ao redor do Sol sozinha como um planeta. A Lua, ela acaba ficando magnetizada pela Terra e acaba girando ao redor da Terra. E quando ela gira ao redor da Terra, esse movimento a gente chama de revolução, tá? E demora cerca de 28 dias, tá bom? E ela também influencia muito nas marés, essa conjunção de Terra, Lua e Sol acaba influenciando nas marés, dependendo do país, dependendo da época do ano, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo de como a gente vê a Lua durante o mês, né? Porque o mês geralmente tem 30, 31 dias, a maioria deles, né? Fora fevereiro que tem essa oscilação que a gente falou. Mas pra gente ter uma noção e conseguir enxergar essas fases da Lua, quando ela tá nessa daqui, bem grandona, a gente conhece ela aqui no hemisfério sul, né? Que é do Equador para o sul, a gente conhece ele como lua cheia. Então ela tá grandona lá, lua cheia. Quando ela tá assim, que lembra a letrinha C, né? Porque tá iluminada só a partezinha dela mais voltada aí para a esquerda. Quando tá essa iluminação aí da lua, a gente chama ela de crescente. Lembrando que a lua, gente, assim como a Terra, não tem luz, né? Não é como o Sol. O Sol sim tem luz, mas a Terra e a lua não tem luz. Nós precisamos e usamos a luz que o Sol nos empresta para a gente conseguir viver e conseguir ter essa iluminação aí no caso da lua. E quando a lua acaba sendo iluminada, essa lateralzinha dela a gente chama de minguante, tá? Isso muda quando é hemisfério sul e hemisfério norte. Estou falando desse aspecto aí porque a gente tá no hemisfério sul, tá bom? Nós temos também a lua nova. Mas e a lua nova? Eu não vejo ela à noite? Geralmente não, porque a parte dela que tá iluminada acaba ficando voltada para o outro lado, que não é onde nós estamos. Mas a gente conversa sobre isso melhor em sala,
converso sobre isso melhor depois, tá? Geralmente a gente vê a lua nova de dia, uma lua bem fraquinha de dia no céuzão lá. A gente fala, nossa, mas lua de dia? Geralmente se olhar no calendário é a lua nova, tá bom? Agora vem uma pergunta, hein? Será que só a Terra tem lua? Acho que não, hein? Não, senhores. Mercúrio e Vênus não tem lua, mas a Terra tem uma. Já Marte acaba tendo duas luas. Júpiter tem 53, veja só, ou mais até, né? Saturno também, Urano 27 e Netuno cerca de 13 luas. É uma loucura, né não? Agradeço muito vocês, espero que o vídeo não tenha ficado muito compridão. Beijão, tô morrendo de saudade. Obrigada, gente!